E se o único momento em que alguém foi honesto sobre sua mãe fosse no velório dela? Minha mãe morreu mês passado. Todo mundo esperava que eu fizesse o discurso de homenagem, já que sou a mais velha, mas eu me recusei. Não conseguia ficar lá e mentir. Ela era cruel. Não do jeito que as pessoas imaginam, sem gritos ou hematomas. Só crueldade lenta e calculada. O tipo que te faz sentir pequeno a vida toda. Mas minha irmã mais nova subiu lá e disse tudo. Ela disse que nossa mãe amava o controle mais do que amava a gente. Ela disse que aprendemos a confundir medo com respeito. Ela disse que esperava que a mãe finalmente encontrasse a paz que ela nunca deixou ninguém mais ter. A sala ficou em silêncio. Minha tia soluçou. Meu pai saiu. Mas pela primeira vez eu me senti livre. De lá pra cá todo mundo tá chamando minha irmã de desrespeitosa. Eu só fico repetindo as palavras dela e pensando. Ela falou a verdade. E talvez essa seja a única maneira de lamentar alguém que nunca te amou, sendo finalmente honesto. Chat. Adicione mais 10 parágrafos continuando essa história contada, de forma humanizada e que faça sentido com o que está sendo dito. Depois do velório, a casa ficou cheia de flores e de silêncios. As pessoas vinham com aquele olhar de pena disfarçada, dizendo: ela era uma mulher forte, como se isso fosse sinônimo de boa pessoa. Eu sorria, agradecia, e por dentro queria gritar que força sem amor é só dureza. Nos dias seguintes, fui pra casa da minha irmã. A gente ficou sentada no sofá, olhando pro nada, sem falar muito. Em algum momento, ela olhou pra mim e perguntou se tinha se arrependido do que disse. Eu disse que não, e ela chorou. Não de culpa, mas de alívio. Era como se a gente tivesse carregado o mesmo peso por anos, e de repente, ele tivesse rachado no meio. Enquanto ela dormia no sofá, eu olhei pra uma foto antiga que estava na mesa. Nós duas, pequenas, no colo da mãe. Ela sorria. E eu lembro exatamente daquele dia. Lembro porque logo depois dessa foto ela brigou comigo por ter sujado o vestido. E foi assim, a vida toda. Sorrisos nas fotos, dor nos bastidores. Meu pai não fala mais com a gente. Disse que não entende como tivemos coragem de manchar a memória da mãe. Mas o que ele chama de mancha, eu chamo de verdade. Ele ainda vive naquela casa, cercado das coisas dela, como se negar o que aconteceu fosse uma forma de continuar vivo também. Outro dia, fui até lá. A casa estava do mesmo jeito. O cheiro de desinfetante, os móveis cobertos, o relógio da sala ainda parado desde o dia do enterro. Entrei no quarto dela. Tinha um espelho grande, e por um segundo eu me vi com o mesmo olhar que ela tinha. Frio, cansado, vazio. Fechei os olhos e pensei: eu não quero ser assim. Peguei uma caixa que estava embaixo da cama. Dentro, havia cartas que ela escreveu pra ninguém, talvez pra si mesma. Li uma em que ela dizia que nunca soube como amar, que teve medo de ser fraca e que confundiu autoridade com respeito. Por um instante eu senti raiva e pena ao mesmo tempo. Raiva por tudo que ela causou. Pena porque no fundo ela também foi vítima da própria rigidez. Levei as cartas pra minha irmã. A gente leu juntas, chorando, sem dizer nada. Era como ouvir uma confissão tardia. Talvez ela nunca teria coragem de nos dizer isso em vida, mas de alguma forma ela sabia. E deixou pra gente o que parecia ser um pedido de desculpas disfarçado. Depois disso, o luto começou a mudar de forma. Não era mais raiva, nem alívio puro. Era uma aceitação silenciosa, do tipo que não perdoa o passado, mas entende o contexto. Entende que às vezes o amor falha, e que falhar não apaga completamente quem a pessoa foi. Hoje, quando penso nela, não sinto saudade. Sinto ausência. E tem uma diferença enorme entre as duas coisas. Saudade é quando algo te fez bem e foi embora. Ausência é quando algo nunca realmente esteve ali, mas mesmo assim deixou um vazio. Talvez o discurso da minha irmã não tenha sido uma homenagem no sentido tradicional, mas foi, de alguma forma, o encerramento que a gente merecia. Porque às vezes honrar alguém é, justamente, parar de mentir sobre quem ela foi.